Boa tarde, Azam. Boa tarde, PVC. O PR, tido como o melhor goleiro do campeonato aí, que de fato tá jogando muito, pegou muito contra o Grêmio, ele acho que é o caso mais símbolo aí. A gente conseguiu muitos detalhes da saída dele do São Paulo. Ele fez a base inteira no São Paulo, assim como o Matheus Cunha. E teve muito vai e vem, o Razan, no caso do Lucas Perry. Ele chegou a ter algumas chances no São Paulo, até com o Crespo, mas a avaliação é que ele ainda não estava pronto, ainda não tinha minutagem, rodagem suficiente para ser titular do São Paulo. E inclusive depois que saiu a matéria, alguns São Paulinos até me falaram assim, pô, a melhor coisa que aconteceu para o Lucas Perry foi essa renovação não ter saído, porque quando ele entrava ele só falhava. Então tinha um pouco disso pode ser só um corneteiro também, mas tinha um pouco desse sentimento aí do torcedor do São Paulo de ainda não ter confiança no Lucas Perry. E aí o que aconteceu, Razão? Vamos lá que a história é longa. O Lucas Perry tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2022. Ele não estava jogando, estava ali terceiro goleiro, chegou a jogar 6 jogos em 2021. Acordaram com o staff dele, enfim, que iriam emprestá-lo. E aí foi ao mercado, muitas propostas chegaram da Série A, e o São Paulo falou: não, para a Série A eu só empresto com dinheiro envolvido. E não estavam conseguindo, então falaram: vamos emprestar para a Série B. E aí vieram outras propostas e emprestaram ele para o Náutico. Só que quando acordaram esse empréstimo para o Náutico por um ano, o São Paulo falou assim: ó, tudo bem, eu te empresto, só que você vai ficar lá até o fim do seu contrato. Então vamos fazer o seguinte: vamos renovar por mais um ano. Tudo certo? Não, tudo certo, vamos renovar, não tem problema nenhum, a gente renova. E ficou esse acordo verbal. Quando chega esse contrato do Náutico e é assinado, o contrato da renovação do São Paulo, segundo eu ouvi, não tinha chegado ainda. E aí o staff do PR fala: ó, São Paulo, me envia o contrato da renovação do Lucas Perry para a gente poder assinar e renovar esse vínculo. Ah, não, tudo bem, puta correria aqui, janela de transferência, tudo mais, isso foi em janeiro, mas a gente já manda. Não, beleza, tudo bem, tranquilo. Deu 15 dias, nada do contrato. E aí o staff de novo: São Paulo, manda pra gente a renovação do Lucas Perry pra gente poder assinar esse contrato. E nada do São Paulo enviar essa renovação. E aí o jogar começou a se destacar, chegou nas quartas de final, semifinal, se eu não me engano, da Copa do Nordeste, foi campeão do estadual, com destaque, inclusive. E aí o São Paulo viu isso, no meio desse caminho. O staff do Lucas Pérez se reuniu e falou: e aí, o que a gente vai fazer? Vamos continuar cobrando o São Paulo? São Paulo não está enviando, o que a gente faz? Não, ó, o que é certo, a gente tinha acordado que a gente ia renovar, então vamos cobrar uma última vez. Cobrou-se e o São Paulo não enviou. Essa versão, Razão, é bom dizer que o São Paulo nega. O São Paulo nega que tenha esquecido de enviar esse contrato. Para o São Paulo enviou o contrato e os agentes do PR não quiseram assinar. E a outra versão é que o São Paulo não enviou, o São Paulo ficou esperando ver se o Lucas Perry teria performance, iria bem no outro clube para falar: ah, vou renovar então, ou não vou renovar, tá vendo? Foi para outro clube e não deu certo, então é besteira. Essa outra versão que você acabou de citar, eu também já escutei no bastidor lá atrás, de que o que incomodou o Lucas Perry foi a demora do São Paulo para enviar o contrato de renovação, e ele e o staff dele interpretaram assim: pô, eles estão esperando para ver se eu vou virar ou não. Agora Exato. Que eu virei, eu também não quero mais, e aí chutou o pau Exato. E falou que não ia mais assinar o contrato. E aí foi depois que foi campeão pernambucano, aí o São Paulo desesperado ligando para renovar esse contrato que estava acordado, e o Pé falou: não, agora também não vou renovar. E aí já faltava um mês, né, para 2 meses para poder assinar esse pré-contrato, sair de graça, né? E começou a chover proposta para o Lucas Perry. Chegou até uma proposta do exterior para venda, oferecendo aí 500 mil euros, coisa que o São Paulo rejeitou, pediu 2 milhões de euros. Falaram: não tem a menor condição, falta um mês para o PR poder assinar de graça, então não vou pagar 2 milhões de euros no goleiro. E aí acabou acertando com o Botafogo. E aí, quando acerta com o Botafogo, o acordo do PR com o Botafogo era de 70% dos direitos ali não seriam dele, né, seriam do Botafogo, e 30% ficaria com o PR. E aí, para conseguir essa liberação imediata que o Botafogo gostaria antes do final do ano, o PR abre mão de 15% dele para deixar com o São Paulo, e o Botafogo paga 1,5 milhão, pagaria 1,5 milhão de reais para o São Paulo. Esse valor não chegou a ser pago,
ficou naquele limbo do futebol, né? Não, vamos pagar, não vou pagar, não pagou. Aí no começo desse ano, se eu não me engano, né? O São Paulo quis trazer o Edson, e aí o São Paulo usou esse valor, essa dívida aí, perdoou, entre outras, né? Do Tietê também, para poder contratar o Edson. Então, no final das contas, o Lucas Perry de fato saiu de graça do São Paulo, que ficou com 15%, porque ele, Lucas Perry, abriu mão dos 15%. E um detalhe, Razan, é que quando o Perry esteve emprestado ao Crystal Palace, que foi uma coisa estranha, né? Um goleiro reserva do São Paulo ser emprestado para um time da Premier League. O Palace queria comprar o Lucas Perry, chegou para o São Paulo e falou: a gente quer comprar, quanto vocês querem? E o São Paulo falou 6 milhões de euros. Na época o Lucas Perry nem tinha estreado ainda no time titular, no time profissional. E aí o Palace falou: não, é muita coisa, mas a gente paga 3 milhões de euros, que na época era acho que 12 milhões de reais. E o São Paulo falou: não, por 3 a gente não vende, e continuou com o Perry no elenco. Então essa é a história aí de como o Lucas Perry deixou o São Paulo de graça e hoje está aí brilhando no Botafogo. E aí, rapidinho do Matheus Cunha, a gente já conversa um pouco mais, foi um pouquinho mais simples, né? O Matheus Cunha estava no Sub-20, último ano do Sub-20 dele, foi renovar com o São Paulo. O São Paulo não quis aumentar o salário dele o tanto que o Matheus Cunha achava que seria interessante para ele. E aí o Matheus Cunha decidiu deixar o São Paulo, não teve acordo nessa renovação. Teve propostas do Flamengo e do Corinthians, e ele optou pelo Flamengo, jogou o último ano dele de Sub-20 ainda no Flamengo, e aí depois subiu para o profissional e começou a ganhar espaço agora com o Sampaoli, que a gente sabe que gosta muito de goleiros que jogam com os pés. E muita gente que acompanha a base do São Paulo, e aí você pode até falar, acho que melhor que eu, Azan, que o Matheus Cunha é um dos melhores goleiros com técnica, em questão de técnica com os pés, que surgiu aí na base do São Paulo nos últimos anos. Eu admito que do Matheus Cunha especificamente, eu não lembro de ter ouvido falar na época que eu cobri o dia a dia do São Paulo, mas do Perry era um goleiro que sempre foi muito olhado. Quando o Rogério Ceni foi técnico lá atrás, o Rogério dava uma atenção especial para o Lucas Perry, primeiro pela envergadura e pelo tamanho dele, pela altura, já é um cara que já chama atenção para goleiro, e também tinha várias passagens por seleção brasileira de base, então sempre teve um olhar especial, e janela Os dois sim, tinham, inclusive. janela sim, janela também, o Lucas Perry era alvo de sondagem, de alguma coisa no mercado da bola. Realmente foi uma perda grande para o São Paulo, que agora parece ter se ajeitado com o Rafael, mas o torcedor do Botafogo está dizendo muito obrigado, né? Exato. Certamente não está nada triste o torcedor do Botafogo, porque o Perry está realmente sendo o paredão do time que tem a melhor defesa do campeonato. São 7 gols sofridos em 14 jogos. Claro que não é só o goleiro, é o sistema todo defensivo, mas o Perry tem grande contribuição nisso.